840 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos simultaneamente também nas redes sociais, Instagram, Facebook e ainda o nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja com o programa a partir de agora. Vai o número do WhatsApp para você, 973350038, mais uma vez, 973350038. E aí nas redes sociais, marque sempre a hashtag Programa Gente que Fala ao longo das suas interações. Estamos ao vivo, em versão 2021, com essa edição do programa Gente que Fala. Eu apresento a partir de agora os nossos convidados, inicialmente formando aqui a nossa bancada, a vereadora Cris Monteiro, vereadora aqui na capital, filiada ao Partido Novo. Tudo bem, vereadora Cris? Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso. Também com a gente, Dr. Cláudio Roncati, cirurgião plástico, diretor médico da clínica Upman, Saúde do Homem. Doutor Cláudio Roncati, bem-vindo. Tudo bem? Como estão as coisas? As coisas estão muito bem, melhores agora, com essa honraria de mais um convite para participar do programa Gente que Fala, que concordo plenamente. Melhor programa de debates do rádio brasileiro, sem dúvida. Muito obrigado, doutor Roncati, seja bem-vindo. Também conosco o doutor Evandro Capano, advogado, professor, doutor em Direito de Estado. Doutor Capano é relator da 23ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo. Tudo bem, doutor Capano? Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Mauro. É sempre um prazer estar contigo, com os nossos ouvintes. Hoje aí com o doutor Cláudio, com a nossa vereadora Cris Monteiro. Um prazer em especial com o Antônio Fernando Pinheiro Pedro, que é meu professor. Então, muito bom estar com o mestre. Vai ser hoje um debate de alto nível, então. Então, vamos apresentar aqui o mestre, também operador do direito, advogado, jornalista, Antônio Fernando Pinheiro Pedro, editor da revista Ambiente Legal. Pinheiro Pedro, e aí, tudo bom? Seja bem-vindo. Seu microfone, Tive que desmutar aqui, tá certo. Olha, para mim, como sempre, é um prazer estar aqui com você, Mauro, com esse programa maravilhoso aí, produzido pelos nossos grandes amigos, Fausto Camunhas e Enilda, e também aí com a presença ilustre, dos nossos convidados, e em especial, claro, do meu irmão, Fernando Capano. Nós aprendemos juntos. Obrigado. Evandro Capano. Evandro Capano. Entendi, se fala Fernando Capano, então acho que Não, o Fernando Capano é o irmão. Pois é. Fernando é meu irmão, Mauro, mas é mais moderno. É mais moderno, poxa, eu sou mais antigo. É mais moderno. Muito bem, minha gente. A antiguidade é posto, né, Evandro? 12:04, pessoal. Vamos ao nosso primeiro assunto. O Brasil atingiu ontem o total de 203.140 óbitos pela Covid-19 desde o começo da pandemia. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias foi de 1.016, é a maior desde 11 de agosto. A variação foi de 65%, em comparação à média de 14 dias atrás, indicando tendência de grande crescimento nos óbitos pela doença. Enquanto isso, seguem as polêmicas sobre o início da imunização, sobre quais vacinas nós teremos, sobre a demora na aprovação pela Anvisa, sobre a vacinação paga em clínicas particulares e até mesmo sobre a compra de seringas. Doutor Cláudio Roncati, eu começo com você. Bom, o que a gente tem? Tá com a Anvisa nesse momento, estão com a Anvisa neste momento, os pedidos de uso emergencial feitos pelo Instituto Butantan, pela Fiocruz também, respectivamente das vacinas Coronavac e da Sinovac, e da AstraZeneca na parceria com a Universidade de Oxford. Temos um prazo aí para essa análise pela Anvisa. Sua expectativa? Bom, minha expectativa é a de todo mundo. As vacinas serão liberadas em caráter emergencial, como foram em outros países, na Inglaterra, nos Estados Unidos, etc., pelo clamor popular, pela necessidade que se tem de alguma coisa de fazer contra o Covid. No entanto, sabe-se que não houve tempo para se gerar uma confiabilidade em 2 parâmetros fundamentais das vacinas: eficácia e segurança. Então, se não houve tempo, libera-se em caráter emergencial. As empresas que estão participando disto deverão, num futuro próximo, apresentar trabalhos que denotem essa eficácia e essa segurança. Eu me lembro, acho que muita gente que está aí na mesa se lembra, da talidomida, que foi liberada para uso e que seria, teoricamente, o grande remédio para
os vômitos das grávidas e gerou inúmeros natimortos, inúmeras crianças nascidas sem membros, sem partes dos membros, superiores, inferiores, narizes, orelhas, etc. E depois disso é que o laboratório, um grande laboratório alemão, por sinal, veio a admitir que foi liberada a medicação sem os dados conclusivos do estudo de eficácia e segurança. A vacina também é um medicamento, né? E essa empresa teve que pagar bilhões e bilhões de indenização. Então, a vacina precisa disso. Mas você põe numa balança o clamor popular, o pânico que se encontra a população, né? E a necessidade dessas comprovações, você libera e paciência, né? Como é que ocorre? A gente está falando no pedido de uso emergencial. Passada essa fase para uso emergencial, como é que fica daí para frente até o registro para uso em definitivo? Como é que ocorre essa outra etapa? Bom, é uma etapa que, é o que eu te falei, nós não tivemos tempo. Os laboratórios, as empresas, não tiveram tempo de comprovar a eficácia e a segurança. Por quê, Mauro? É simples. Toda vez que você busca aumentar a eficácia, você está diminuindo a segurança. Toda vez que você aumenta demais a segurança, você diminui a eficácia. Então, o que vai acontecer, na minha modesta opinião? Com o tempo, né? Com o tempo, veja, o tempo nós teremos a comprovação. A vacina A se mostrou eficaz de tal maneira, em tantos por cento, gerou a formação de imunoglobulinas, de anticorpos, de IgA, IgG, IgM, e isto a ponto de proteger o indivíduo por 6 meses, 1 ano, 5 anos. Né? A vacina B não mostrou eficácia que justifique o seu uso em definitivo, e por aí vai ser. Eu acho que só o tempo vai nos dizer isso com exatidão. E, evidentemente, a apresentação de trabalhos. Hoje não há nenhuma dessas vacinas que estão por aí, não há nenhum trabalho científico mostrando eficácia e segurança que esteja na Anvisa, né? Então, por isso está sendo liberado em caráter emergencial, como em todos os países. Pedro, sua avaliação, seu entendimento até aqui, a gente está nesse compasso de espera para que a Anvisa avalie os pedidos aí dos laboratórios para uso emergencial. Olha, eu acho que o grande problema é a perda nossa de cultura com referência à imunização. Vacina segue princípios que são seculares, né? O que acontece hoje? Nós temos uma vacina muito avançada tecnologicamente, que trabalha já na esfera da questão biogenética, que é a da Pfizer, que é considerada a com maior eficácia de todas. Todas as vacinas até agora passaram por várias agências reguladoras de vários países, inclusive muito mais avançados tecnologicamente que o Brasil, né? E, portanto, estão dentro das margens de segurança de qualquer outro agente imunizador. A Pfizer, ela é revolucionária. Agora, a Sinovac, que é a fabricada hoje pelo Butantan, né? E a Sputnik, elas são vacinas absolutamente tradicionais, porque trabalham com cepas, né? Biológicas, que é como qualquer vacina, desde a primeira que foi feita no século XVIII, trabalham, né? Então, francamente, eu não vejo essa discussão precisa tomar muito cuidado, porque vacina é vacina. Agora, é óbvio, as vacinas costumam ter, em média, mais de 50% de eficácia. Todas elas trazem problemas colaterais que vão desde cefaleia até reações alérgicas. Isso é natural, faz parte do trabalho de imunização. O importante é a assunção pelo interesse público do trabalho de imunização em massa. Então, francamente, nós estamos tomando um rumo muito complicado nessa discussão das vacinas, que é de ordem de política pública, não é sequer de ordem científica ou tecnológica. É lógico, nós sabemos que há uma necessidade de um maior tempo para tentar estabelecer parâmetros em relação a imunizantes,
Só que, óbvio, o problema hoje da pandemia alterou absolutamente tudo, inclusive a tecnologia de comprovação de eficácia de imunizantes. Então, nós estamos trabalhando em patamares completamente diferentes, mas também estamos trabalhando dentro dos caminhos, dentro das vias tradicionais, muito conhecidas e biologicamente gerenciáveis e aceitáveis, como é o caso específico, inclusive, das vacinas que estão sendo trazidas para o Brasil, em especial a da Sinovac, a Sputnik, e, inclusive, a da AstraZeneca também. Então, o que tem de novidade aí com referência à questão da tecnologia utilizada no imunizante é o da Pfizer, que tem demonstrado altíssima eficácia, ou seja, a alteração é positiva. Agora, não vamos transferir essa dúvida para as vacinas tradicionalíssimas, que são as que estão sendo fabricadas, por exemplo, aqui está sendo fabricada, por exemplo, pelo Butantan, e a que está sendo produzida também pela Fiocruz, lá no Rio de Janeiro. Fora isso, o que nós temos é um problema de gestão. A gestão da questão da saúde por parte do governo federal foi absolutamente lamentável. Todos os países, já no ano passado, avançaram para a questão da imunização em massa. O Brasil ficou sentado esperando. Não fossem os estados federados, São Paulo, Paraná, Curitiba, né, e Rio Grande do Sul, avançarem, nós não teríamos nada a apresentar para atender a demanda da população agora. Então, os estados estão de parabéns e só temos a lamentar a atitude absolutamente negacionista e estrambólica do governo federal. Sua expectativa, doutor Capano, nesse momento, nesse compasso de espera, em relação ao trabalho da Anvisa, e a gente espera aí a liberação do uso emergencial de Coronavac e da AstraZeneca? Mauro, eu tenho uma visão muito particular, né? Até um pouco tempo atrás, você sabe, eu estava fora, né? E lá a gente consegue ter uma visão até não só de política, né? Mas nós temos aí uma discussão econômica, né? Você vê, eu não acredito que o governo federal compre vacina da China, né? Nós temos um problema político-econômico aí para ser resolvido. Como disse o Antônio Fernando Pinheiro, é lamentável, né, que política interfira numa gestão de segurança nesse nível, né? Mas, né, vamos torcer para que no final tudo dê certo, né? Até porque a gente começa a sofrer bloqueio econômico, né? Você vê, o Brasil está cada vez mais difícil de ter o seu cidadão aceito em outros países, né? Então, tem que resolver isso rápido, né? Eu consigo enxergar de forma aí uma briga política e econômica, né? Especialmente, né, num país da nossa magnitude, o número de pessoas que tem, né? Nossa população, uma população grande, país continente. Então, não tenha dúvida que essa briga aí, né, polarizada aí, estados, governo federal, era de prever, né? Lamentável, lamentável. Vereadora Cris Monteiro, sua avaliação, seu olhar sobre essa questão, onde é que é possível enxergar melhores caminhos aí para toda essa discussão? Eu não vou falar cientificamente diante do doutor Cláudio, inclusive o doutor Antônio também falou muito bem do ponto de vista científico. O que eu penso e o que eu estou vendo, eu acho que o doutor Antônio, falou muito bem, que é a questão da gestão, né? Eu acho que a gente deveria aprender mais atrás um pouco, por exemplo, da Europa e da Ásia, onde a pandemia começou. E a gente não aprendeu nada com o que está acontecendo lá e continuamos não aprendendo, né? Agora mesmo a gente viu a imprensa reportando largamente todas as praias, né, no final do ano cheias. Eu moro num bairro muito próximo, cheio de bares. Os bares estão cheios, as pessoas não estão usando máscaras. Então, enquanto a vacina não vem, eu gostaria muito de ver os nossos líderes, né, as pessoas que estão liderando o
país nesse momento, que eles reforçassem, aconselhassem. A gente viu um discurso maravilhoso da presidente Merkel, da primeira-ministra Merkel, pedindo encarecidamente que as pessoas fiquem em casa, que as pessoas, né, no Natal não fossem visitar os seus avós, porque poderia ser o último Natal com os avós, né? E a gente não escuta nada disso, né? A gente continua vendo bares cheios, praias cheias, as pessoas não obedecendo o distanciamento social, o uso de máscara. Enquanto a vacina não vem, isso... E obviamente, ela está absolutamente politizada, né? O problema agora, para mim, ele está além do científico. Nós estamos vivendo um problema político, o que é terrível para a população brasileira, está à mercê dessa discussão política por conta da vacina. Quer dizer, quem perde, obviamente, é o brasileiro comum, né, como eu digo, porque existem os brasileiros, né, incomuns, vamos dizer assim, extraordinários, né? Inclusive, o presidente Bolsonaro teve agora a sua carteira de vacinação, ela não será divulgada para os próximos 100 anos. Eu não sei porquê, se eu pudesse, eu estaria aqui com a minha carteirinha de vacinação, eu não consigo entender isso, mas, enfim, eu gostaria muito que os nossos líderes, enquanto essa questão política da vacina não esteja resolvida, que reforçasse, né, as medidas paliativas, que é o que funciona enquanto não tem vacina. E a gente não está vendo isso. Está todo mundo sem máscara nos bares, nas praias, as pessoas estão por aí, enfim, sem respeito nenhum a esses procedimentos, que é o que previne o Covid. Meio-dia 18, agora, você está no programa Gente que Fala, a gente vai aqui para um breve intervalo, você está com a gente pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos, e também estamos nas redes sociais. Esse intervalo é rapidinho, uma mensagem do governo do estado, a gente volta já já, uns 30 segundinhos, fica aí. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Só podia ser aqui, na Rádio Trianon de São Paulo e Universal de Santos. Trianon. Programa Gente que Fala de volta, Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos e também nas redes sociais, meio-dia e 19. Próximo assunto por aqui. A Prefeitura de São Paulo deve decidir nesta semana se a cidade vai ou não voltar com aulas presenciais a partir do mês que vem. E, para isso, o prefeito Bruno Covas aguarda o resultado do 5º inquérito sorológico feito com estudantes entre 4 e 14 anos de idade. Nos 4 inquéritos anteriores, a prevalência em crianças e adolescentes da rede pública foi maior do que a particular, de 17,6% para 12,6%. A orientação do governo estadual é para que as aulas sejam retomadas de forma presencial e obrigatória. Vereadora Cris, muito bem, então esse estudo vai apontar, esse inquérito, né, o inquérito sorológico, vai apontar quantos alunos tiveram contato com o coronavírus, indicando como é que está a defesa de todos, da população em relação à doença. Como eu destaquei aqui, o governo estadual orienta para que as aulas sejam retomadas de forma presencial e obrigatória. Isso está num decreto publicado no mês passado, em 18 de dezembro, só que a capital prefere aguardar os resultados do estudo. A sua avaliação, muita gente falando, os bares estão abertos e as escolas não. Então, né, acho que, de novo, a volta às aulas também está sendo politizada, né? O que, de novo, quem perde é a população. Acho que todo mundo vai concordar que o lugar de criança e dos jovens é na escola. E todo mundo vai concordar também que a gente precisa assegurar a saúde de todos, né? Ninguém está aqui sugerindo que, enfim, as aulas retornem e que todo mundo esteja disposto a ouvir. A questão que a gente deveria estar discutindo é como conciliar e como reconciliar essas duas questões, né? A volta às aulas de forma segura e fazer com que a população seja protegida do vírus. A gente tem consequências e que a gente não consegue ainda
prevê do fato de a gente ter praticamente um ano as crianças fora das aulas. Além da questão, que eu acho que é relevantíssima da gente mencionar, crianças que não estão nas aulas, não estão nas escolas, e cujos pais tiveram que voltar a trabalhar. Onde está essa criança agora? Então, obviamente, o impacto maior disso está sendo na população mais vulnerável. A população mais vulnerável não tem acesso à tecnologia, não tem Wi-Fi, não tem tablets, não tem condições de estudo, né? Porque está todo mundo em ambientes menores. Então, isso tem um impacto na família enorme. Uma criança e um jovem que ficou um ano sem estudos, como recuperar? Como que a gente vai fazer para que aquela matéria que deveria ter sido coberta no ano de 2020 será coberta em 2021, com as matérias que vão ter que ser cobertas em 2021? 2020, perdão, em 2021. Como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que... Agora, o que eu vejo é que existe uma série de organizações que discutem educação. Essas organizações deveriam estar sendo chamadas e reunidas. Se fosse eu a dona desse mundo, né, eu estaria com todos esses especialistas em volta da mesa, discutindo as formas seguras para que a gente traga de volta as crianças para a escola. Eu sou partidária de voltar. Obviamente, agora, a gente acabou de discutir sobre a questão da vacina. Muitos dos professores já são idosos. A gente, na rede pública, tem professores acima de 60 anos. Com a vacinação, se a gente resolver o problema da vacinação, que a gente discutiu há um minuto atrás, a gente vai estar imunizando um número grande de professores, que esse é o temor, né? Que o professor, obviamente, seja contaminado na sala de aula, ou que essa criança leve o vírus para dentro de casa, para os idosos que estão morando, mas se a gente resolver o problema da vacina, a gente vai estar dando um passo enorme na direção de que a gente faça com que essas crianças possam retornar às escolas de forma segura. Enfim, é difícil? Claro que é difícil. A situação não é fácil em nenhum dos dois lados. Eu aprendi uma coisa muito importante na minha vida. Quando a gente perde, em qualquer das circunstâncias, a gente precisa escolher as nossas perdas, né? Onde que a gente vai estar perdendo menos? E que medidas paliativas a gente pode colocar para que o retorno às aulas seja um retorno de forma segura para as crianças, para o corpo diretivo e professores na escola e para a família que vai ter essa criança que vai estudar de manhã ou à tarde e vai voltar para casa. Se a gente botar na nossa cabeça, nós somos todos muito inteligentes, né? E a gente está vendo o que a gente aprende com os países que também estão vivendo isso, né? Obviamente, cada um tem o seu contexto, os países da Europa estão em situações de desenvolvimento diferente, não tem, enfim, tanto essa questão da desigualdade social que a gente vive aqui, mas existe sim desigualdade na França, em Portugal, na Ásia. Como é que é feito? E o que a gente vê nesses países é que, agora mesmo, eu li uma matéria sobre Portugal, na quinta-feira, vai mudar medidas bastante restritivas, mas vai manter as escolas abertas. Como Portugal está fazendo? Podemos fazer uma ligaçãozinha lá para o pessoal e perguntar, e aí, que medidas vocês estão fazendo? Acho que a gente tem que refletir muito ainda sobre isso. A gente não conseguiu, vereadora Cris Monteiro, fazer um debate mais efetivo, mais adequado ao longo do ano passado a respeito desse tema. Claro que agora a gente tem a possibilidade da vacina, e as crianças também não serão as primeiras a serem vacinadas, mas a gente tem um cenário da vacina, coisa que a gente não teve no ano letivo passado. E muito se falou por que não poderiam ser retomadas as aulas com todos os protocolos de segurança. A gente não conseguiu fazer esse debate devidamente? Eu acho que o debate até existiu. O que falta, na realidade, é a vontade política de resolver. Eu li uma matéria esse final de semana sobre um sindicato que insiste que as escolas se mantenham fechadas, alegando-se, obviamente, os riscos associados com o retorno às aulas. E dizendo, inclusive, que não parou-se de trabalhar. Eu acredito, sim, que os professores continuaram trabalhando remotamente, na medida do possível, mas, obviamente, essa é a expectativa. Acho que todos nós, cidadãos brasileiros, nos mantivemos trabalhando, né, das formas com que a gente pôde. Agora, obviamente, que esse tipo de trabalho para as famílias de baixa renda e desigualdade, isso não funcionou e não vai funcionar.
As crianças elas não estão aprendendo, as crianças de famílias vulneráveis, elas não estão aprendendo. Esse debate, ele até pode ter ocorrido de forma um pouco mais superficial, mas existem pressões muito grandes para não retornar às aulas. E eu acho que isso precisa ser questionado e entendido muito bem, né? O que leva a gente a pensar que a gente não pode ter de forma controlada, de forma adequada, o retorno dessas crianças às aulas? Vereadora Cris Monteiro, o que a gente pode esperar em relação aos protocolos de segurança nas escolas públicas, sejam as do Estado, sejam as do município? Sabonete, álcool gel. Eu sou oriundo da escola pública e já no meu tempo sequer tinha papel higiênico, sequer tinha papel toalha, sequer tinha assento no vaso sanitário. Então, eu até costumo falar, um pouco antes da pandemia, eu dei uma palestra numa escola a 10 quilômetros de onde eu vivo. E teve um intervalo na palestra, eu fui ao toalete da escola e não tinha papel higiênico, não tinha água nem sabonete para lavar minhas mãos. Então, esse é um problema que antecede a pandemia, né? E que todas as crianças estão sofrendo. Seria maravilhoso agora a gente ver que os recursos que estão alocados à educação sejam, de fato, alocados à educação, e isso inclui infraestrutura, isso inclui papel higiênico para as crianças, sabonete, água, assento nos vasos sanitários. Então, e, obviamente, são as escolas municipais e estaduais que sofrem mais com isso. Se você for num toalete de uma escola privada, isso não vai acontecer. Então, e a gente tem uma quantidade muito maior de crianças estudando em escolas municipais e estaduais do que temos nas escolas privadas. Ou seja, tem uma quantidade muito grande de crianças que estão sofrendo sobre isso. Então, é urgente a gente ter sabonete, álcool gel, fazer uma forma com que as aulas sejam, enfim, parcialmente retornadas, com um número menor de crianças, com aulas de reforço. A gente pode pensar em alternativas para com que a gente, mesmo que seja parcial esse retorno às aulas, mesmo com que a gente, enfim, faça algumas crianças voltem agora, outras mais adiante, depois que a vacina for realmente, né, a gente discutir como vacina, como eu falei há pouco, vamos pensar em que alternativas, como estão fazendo os países da Europa, como estão fazendo os países da Ásia, e como você falou, temos que botar sabonete, álcool gel, oferecer máscara às crianças. E para finalizar esse tópico, vereadora Cris Monteiro, para a gente seguir para os próximos assuntos, na Câmara Municipal, agora Câmara nova, né, novos vereadores, alguns reeleitos, outros em primeiro mandato, que é o seu caso. Como é que está a articulação com o Executivo, com a sua bancada, na articulação com o Executivo em relação a esse assunto com o prefeito? Então, a gente da Câmara, como a gente já espera, existe também uma divisão, né, sobre aqueles que são partidários do retorno às aulas com segurança, como é o meu caso, né, e o bloco que eu defendo, né, sou uma pessoa com a pauta liberal, eu acho que a gente tem que dar a possibilidade de escolha, né, para essas famílias, e botando o retorno. A família que não se sentir tão confortável, ela poderia, em tese, decidir se ela vai ou não levar o seu filho de volta à escola. Agora, obviamente, aqui a gente tem um grupo, quero acreditar, eu sou novata, né? A gente tem 15 dias, a Câmara está em recesso, a gente ainda não começou os trabalhos legislativos, os trabalhos começam em fevereiro, quando eu acredito que essa conversa vai tomar corpo, e aí a gente vai ver para que direção a gente vai tomar. Eu espero, sinceramente, que todos os meus colegas trabalhem comigo para o retorno seguro das aulas das nossas crianças e jovens. 12:30, programa Gente que Fala, que você acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 de Santos e nas redes sociais. Olha, minha gente, na virada do ano, com as festas de Natal, com as festas de Ano Novo, dezenas de casos de mulheres assassinadas, principalmente pelos ex-companheiros, ganharam destaque na mídia. Segundo especialistas, os casos não são pontuais, já que os estudos mostram que uma mulher foi morta a cada 9 horas no país no ano de 2020. A pandemia agravou o problema, mas a constatação é de que há uma banalização da violência contra as mulheres no Brasil. Doutor Evandro Capano, os números são os seguintes: ao todo, 497 feminicídios registrados entre março e agosto do ano passado. São Paulo, Minas e Bahia lideram. São Paulo, 79 mortes, Minas, 64, Bahia, 49. Isso sem falar a subnotificação, né, doutor Evandro? Verdade, Mauro. Primeiro, a gente tem que ter também uma ciência que, né, você tem que computar a cifra negra aí, né?
Tem muita gente vítima de violência doméstica que não procura, né, a delegacia, e a gente acaba não contabilizando essa situação. Agora, era uma coisa óbvia que ia acontecer, né, com a pandemia, com o confinamento das pessoas, né, as relações sociais se colocam à prova, e a gente já tinha essa noção de que isso ia aumentar, como também a gente tinha a noção que ia diminuir o número de furto, diminuir o número de roubo, né, e realmente se desenhou essa curva para nós. O que é importante não é apenas que a gente faça um trabalho de contabilização disso, e sim como é que se vai, né, continuar dando maior efetividade na medida protetiva. E veja, Mauro, que você vê, se a violência for violência doméstica, de afeto, né, ou familiar, eu tenho medidas protetivas. Mas, por exemplo, se for um feminicídio, que o feminicídio eu tenho, né, 2 tipos de feminicídios, né? Eu tenho o feminicídio que é em violência doméstica e tenho o feminicídio que é por menosprezo ou menoscabo à condição de mulher, né? É bem verdade que a grande maioria dos feminicídios ocorridos são em violência doméstica, mas existe, portanto, reitero, essa posição do menoscabo e menosprezo à condição de mulher. E nesse caso, por exemplo, você não tem medidas protetivas, porque a medida protetiva ela está prevista na Lei Maria da Penha, que atende só a violência doméstica. E o feminicídio veio depois. O feminicídio, na verdade, é um homicídio qualificado, né? Disse o que é o feminicídio e deu uma dosimetria de pena maior, né? E não trouxe nenhuma outra agregação, não trouxe nada de novo, né, na legislação, a não ser falar que feminicídio. Entendi, né? Foi bom do ponto de vista de política, do ponto de vista de criminologia, que se pôde, né, falar muito do feminicídio. Do ponto de vista técnico, jurídico, só pela minha visão, né, não adiantou em nada para a gente, porque esses homicídios já eram qualificados. Normalmente o Ministério Público denuncia por dificultou a defesa da vítima ou com ameaça extremada, tal. Eles sempre denunciavam como qualificado. Então, volto a repetir, foi um passo grande, né, a introdução de feminicídio como um homicídio qualificado no Brasil, porque se deu voz, né? O feminicídio é uma coisa que realmente acontece e é uma coisa que tem que ser combatida, até por uma questão de agenda internacional. Mas já faz tempo que eu vejo todo mundo falar a mesma coisa, na mesma caixinha, e até hoje ninguém, por exemplo, volta a repetir, estou pondo o dedo na ferida, né? Feminicídio, vocês imaginem então que amanhã ou depois alguém comece a perseguir a vereadora Cris Monteiro, Deus me livre e guarde, vereadora, né? E a senhora na condição de mulher, porque acha que a senhora, né, imagina que uma pessoa persiga a senhora, porque acha que a senhora como mulher, a senhora não tem que estar como vereadora, o lugar de mulher é em casa. Imagina um absurdo desse, ou seja, né, e eu começo a perseguir a senhora porque eu acho que a senhora não tem condições, pelo simples fato da senhora ser mulher, verdadeiro absurdo. Mas eu começo a perseguir a senhora, o primeiro stalking, e depois eu faço um atentado contra a vida da vereadora, Deus me livre e guarde a vereadora. Mas você vê, ela não vai poder pedir uma medida protetiva, porque não tem previsão legal de medida protetiva nesse caso. Então, são situações, Mauro, que já que nós a levantamos, né, que era previsível, todo mundo em casa, que a violência doméstica aumentaria, o feminicídio aumentaria, está na hora de começar a legislar, né, mais eficácia para as medidas protetivas, né, e uma medida protetiva especialmente para o feminicídio por menosprezo e menoscabo à condição de mulher, e não só em violência doméstica. Né? Você falou em dar voz, né, doutor Evandro? A gente tem visto a campanha que está no ar aí nas TVs sobre os tipos de violência doméstica. É importante levar essa informação, porque não é só agressão física, tem também agressão psicológica, os gritos, enfim. Uhum. Sem dúvida, né? Volto a repetir, Mauro, é uma discussão importantíssima, não tenho, né, como falar contra, até porque eu milito na área, né, a gente trabalha com isso, mas volto a repetir, essa discussão é boa, tem que ser feita, mas nós já conseguimos um certo nível de conscientização, né, da população na violência doméstica. Volto a insistir, nós temos algumas questões, né, que seria a questão do stalking e a questão do stalking, que é o perseguir, né, que é aquela pessoa que todo dia o cara está lá a mulher está num encontro, ele está lá, ele manda flores para ela, ele manda caixa de bombom para ela, mas ela não quer, né? Isso parece que é uma coisa pequena, mas não é, né? Isso dá um problema sério. Por exemplo, o problema de gaslight, né? Que o mansleading, tem uma série de nomes aí que
a gente tem que trabalhar, mas está contemplado na lei. Está contemplado na lei. O que eu repito, eu não vejo as pessoas fazerem uma discussão fora dessa caixa, Mauro, né? É importante a gente continuar trabalhando essa linha, não tenho dúvida. Mas tem coisas importantes também que, olha, nós já estamos um bom tempo com a Lei Maria da Penha aí, todo mundo que é técnico da lei fala, tem esse problema aqui, e ninguém mexe. Incrível, né? Então, é isso. Tem muito problema, Mauro, mas não é de hoje, né? Eu fui chefe de gabinete da assistência de São Paulo, fui chefe de gabinete da SMADES, né? E eu lembro que em 2008, eu empenhei 23 milhões, 2008, Mauro. 23 milhões saiu do empenho da minha caneta para vítima de violência doméstica, né? E nós não tínhamos ainda CRAS, Centro de Referência Assistência Social, né? Eu e o Fernando Pinheiro Pedro somos homens de segurança pública, né? Fui chefe de gabinete da Segurança Pública de São Paulo, e só estou falando isso para dizer o seguinte, cara, trabalhar com segurança pública, Mauro, vou dar um fechamento aqui, e trabalhar com assistência social é ficha. Ruim, né, é trabalhar com a educação, né? Eu fico grato, porque hoje, pelo menos, nós temos uma gestão, vereadora, que é o Bruno Caetano, nosso secretário de Educação, uma pessoa muito comprometida. Eu conheço pessoalmente e é bom. Falta o quê? Né? Uma discussão maior em lugar de criança na escola, até porque elas têm que comer merenda. Tudo bem? Tem esse problema, né? Nós estamos com um problema instalado na cidade de São Paulo de merenda. E é isso, Mauro, né? Eu fui chefe de gabinete da educação do Estado de São Paulo e eu vou dizer uma coisa, eu nunca vi uma pasta tão complicada de gestão. É uma pasta, é um triturador de gente, né? De maneira que é isso, Mauro, precisa fazer uma discussão fora da caixinha também. Continuar o bom trabalho, né, em violência doméstica e começar a abordar novas questões que estão aí já na fila e precisa ser feito. Para ouvir também a vereadora Cris Monteiro, vereadora em primeiro mandato aqui na capital. Como é que a senhora pretende levar essa discussão para a Câmara Municipal, enriquecer o arcabouço legal que já temos, né, que é o arcabouço da Lei Maria da Penha, mas isso no âmbito federal? Como é que a gente pode trabalhar isso aqui no município? Esse é um assunto que me é muito caro, né? Como mulher, eu agradeço até, espero que isso não aconteça, não é, Capano? Mas eu acho uma questão bem ampla, né, sobre a questão da violência. A gente deveria, nós como sociedade, todos, essa questão da violência contra o ser humano, homens e mulheres. Acontece que a gente vê que a violência contra a mulher, ela é bem particular e bem específica. É óbvio que existem homicídios, homens estão morrendo, né? E a gente deve protestar e devemos tratar isso de forma com a legislação, com a lei que existe aí, né, em vigor. A questão da violência contra a mulher, que é como o Capano vem falando, a violência doméstica, você não escuta. Existem casos? Claro que existem casos, mas são muito mais raros. Uma mulher sendo violenta com o seu marido dentro de casa, né? A violência doméstica, em geral, é o parceiro com a mulher. Então, a mulher é mais vítima de violência doméstica do que o homem. Nem existe tanta estatística contra isso, então a gente estaria aqui discutindo. As mulheres são mais mortas por homens do que homens são mortos por mulheres. Tem homem matando homem, tráfico de droga, toda essa questão. Mas a questão da mulher, ela é muito particular. E a gente deve, sim, como sociedade, colocar isso na pauta. Eu concordo com o Capano, a gente precisa sair da caixa. Violência doméstica é o que a gente vem falando, tem muito mais informação agora do que tinha 10, 15, 20 anos atrás, mas a gente precisa continuar. As mulheres estão sofrendo violência doméstica, as mulheres estão sendo mortas. A gente viu esse caso no Rio de Janeiro, daquela juíza que foi esfaqueada pelo seu marido na rua. Aquilo você não consegue nem falar sobre o assunto, né? E as mulheres continuando sendo mortas por seus parceiros, por seus maridos, por seus esposos, que é um terrível. Precisamos, sim, levar essa pauta. É uma pauta que é uma pauta, assim como a educação, uma pauta do meu coração. E eu gostaria muito de, enfim, fazer com que os meus colegas da Câmara também ficassem solidários comigo e discutíssemos esse assunto em 2021. 12h41 agora, programa Gente que Fala. Mais um intervalo, pessoal. A gente volta rapidinho com esta edição do programa Gente que Fala. Até já.
Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Só podia ser aqui, na Rádio Trianon de São Paulo e Universal de Santos. Trianon. De volta com o programa Gente que Fala, você nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 de Santos, também nas redes sociais. E mais um tema por aqui. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, nomeou o Juan González para o cargo de diretor sênior do Hemisfério Ocidental do Conselho de Segurança Nacional ontem. E, com isso, ele será o responsável pelas negociações e assuntos ligados à América Latina. González já fez duras críticas públicas à maneira com o que o governo de Jair Bolsonaro lida com a questão ambiental, o que pode provocar um endurecimento das políticas norte-americanas com o Brasil. Pedro, eu tenho aqui uma postagem do Juan González no Twitter dele, diz o seguinte: qualquer pessoa no Brasil ou em qualquer lugar que acha que pode ter uma relação ambiciosa com os Estados Unidos, enquanto ignora problemas importantes como as mudanças climáticas, democracia e os direitos humanos, claramente não ouviu Joe Biden durante a sua campanha. Sua avaliação, Pedro, a partir da nomeação de Juan González. Bom, o González é nosso colega, viu, Mauro? Ele é jornalista, né? Ele é um homem muito empenhado na formatação de uma comunidade de imprensa latino-americana nos Estados Unidos. Ele montou uma mídia chamada Telecote há muitos anos, né? e responde por ela, e tem uma ligação com governos democratas desde sempre, né? A comunidade, portanto, é grande no entorno do Juan González. Não é um sujeito inexperiente, não é nenhum militante ativista de causas identitárias, né? E, pelo contrário, é um indivíduo absolutamente atento ao que se passa na América Latina e muito vinculado ao relacionamento dos Estados Unidos com os irmãos latino-americanos, né? Agora, o posicionamento do González é um posicionamento nosso. Nós temos um monte de problemas em relação à gestão brasileira no que tange aos biomas, né? E o bioma amazônico é um bioma de interesse internacional. Ele é nosso. Nós temos que afirmar a nossa soberania sobre o bioma amazônico. Mas eu sempre defendi, e eu tenho uma tese a respeito disso, até já referenciada, diga-se de passagem, na área diplomática, de que nós devemos exercer o que eu denomino a doutrina da soberania afirmativa, né? A soberania no mundo de hoje, ela não é mais um direito, um instituto internacional de direito absoluto. Pelo contrário, todos os diplomas internacionais hoje em vigor e que estão sendo assinados desde a década de 80 para cá relativizam o papel da soberania, o que implica numa afirmação da soberania por medidas de ordem material. E é isso que o Brasil precisa começar a demonstrar, né, se quiser evitar efetivamente o retorno da velha discussão sobre o uso que se faz, né, do nosso bioma amazônico. E como é que nós fazemos a afirmação da soberania? Nós devemos estabelecer um trabalho muito firme de controle ambiental e de desenvolvimento regional no bioma amazônico. É o que está, de certa maneira, sendo hoje efetuado pelo Conselho da Amazônia Legal, presidido pelo nosso vice-presidente, general Mourão, né? É uma saída, né, que se tem dentro do governo brasileiro para se retirar esta questão amazônica
da fala do presidente Bolsonaro e de seu ministro, né? E trabalhar isso de forma mais descentralizada, mas mais regionalizada, sob o comando do vice-presidente da República. Acredito eu que, passados alguns meses, nós vamos normalizar as relações com os Estados Unidos da América, porque isso é de interesse de ambos os países, né? Muito acima da disposição ou do humor pessoal desse ou daquele presidente. Essa nomeação, você acha que leva em consideração especialmente o Brasil? Porque o Joe Biden, enquanto era vice de Obama, veio muitas vezes para a América Latina, visitou países da América Latina e conhece de perto realmente a situação que enfrentamos por aqui, diferentemente do que acontece nessa gestão Trump, né? Não, nós temos ali o interesse geoestratégico, geopolítico norte-americano muito claro com referência ao continente americano, né? Nós devemos ter um retrabalho, porque é um retrabalho, vai ter que ser feito de novo, né? Com referência ao NAFTA e à regionalização da economia na América do Norte, né? Envolvendo o México, Estados Unidos e Canadá, né? Nós vamos ter um trabalho muito sério com referência ao questionamento do combate ao tráfico de drogas, né? Isso envolve Estados Unidos. E nós vamos ter um trabalho relacionado à doutrina norte-americana que está em vigor desde 1990. Algum problema com a sua comunicação, Pinheiro Pedro? Que é chamada doutrina de segurança. Melhorou agora? Agora sim, voltou. A sua imagem estava travada e o seu áudio estava falhando também. Agora está ok. Pode seguir. A necessidade também de observar a doutrina de segurança ambiental que o George Bush transformou em doutrina de segurança regional no início desse século XXI, né? E que diz respeito ao avanço do controle estratégico dos Estados Unidos sobre pontos de interesse de segurança, né, nacional norte-americano, mas que dizem respeito à segurança estratégica da população no continente. O que significa isso? Os Estados Unidos, em virtude dessa doutrina, desde do final do século passado, estabeleceu só na América do Sul 700 homens no Paraguai, né, próximo ao Paraná, né, numa base das Forças Especiais Americanas. Eles têm outra base similar no Chile, tem uma base similar nas Guianas, tem outra base similar na Colômbia. E até pouco tempo atrás, ainda numa discussão dura com Evo Morales, mantinha uma base do DEA, né, que é o Departamento de Narcóticos Americanos, também na Bolívia, né? Ou seja, nós temos aí aproximadamente uns 2.000 homens, né, altamente treinados, próximos a áreas de interesse estratégico americano. Quais são? Aquíferos, principalmente o Guarani, região amazônica, né, não só pelo bioma, mas também pela água, mas também pelo tráfico de drogas, a região da tríplice fronteira entre Paraguai, Argentina e Brasil, que é onde se encontra um núcleo muito forte da Al-Qaeda, né, e de muçulmanos radicais, né, e Venezuela, né, que é o grande inimigo hoje, né, e é um fator de desestabilização do continente americano maior ainda do que Cuba. Está surgindo no horizonte também o interesse norte-americano com referência a Nicarágua, que também está fugindo do controle por conta do avanço do regime populista. Então, são estas as questões que, com certeza, o Juan González terá que tratar, né? Portanto, é uma agenda muito grande e, obviamente, o Brasil está nela, mas não é o ponto principal. Faltando 9 minutos para uma, perguntas aqui da nossa audiência do programa Gente que Fala chegando.
Doutor Cláudio Roncati, a Andréa Guacelli, com a gente no YouTube, ela pergunta a sua opinião sobre o fato de clínicas particulares brasileiras estarem negociando diretamente com os fabricantes a compra de vacinas contra o coronavírus. A sua avaliação? Eu pergunto também o seguinte, como é que deve entrar uma vacinação por meio de clínicas particulares? Isso não deve ser absolutamente complementar ao que seria feito pelo SUS? Porque senão você dá a possibilidade para aqueles que têm dinheiro, para aqueles que têm a possibilidade enfim, que têm melhores condições de se vacinar até na frente de grupos que seriam prioritários no SUS e que não tiveram a chance ainda. É uma pergunta interessante, né? Eu acredito e conheço que há uma legislação sobre isso. Se essa legislação estiver sendo cumprida, não há problema nenhum. Acho que a clínica particular, como a minha, por exemplo, para usar algum medicamento aqui, seja ele vacina, seja ele via oral, precisa que esse medicamento esteja aprovado pela Anvisa. Então, eu não vejo como assodarem-se as clínicas particulares a fazer a vacina do jeito que você colocou para ganhar dinheiro. Não há como fazer isso, a não ser, né, burlando aí a legislação e sendo possível vítima de multas e coisas assim. Mas só para voltar um pouquinho atrás do que nós estávamos falando e deixar claro aqui, concordo com o Pedro e com o Paulo, que o problema é de educação, né? Então, é um problema muito, muito grande de educação nosso. Agora, na Inglaterra, por exemplo, que é um país considerado com maior educação do que nós, né, cultura cívica, nós não ficamos nada atrás deles na área científica, que é o que eu estou falando aqui, científica e tecnológica. Então, o que acontece? Foi um dos primeiros países, a Inglaterra, a usar a vacina da AstraZeneca, que é Oxford, e plasma convalescente. O que aconteceu? Síndrome de Bell, num número considerável de casos, fazendo com que recrudescessem o uso da vacina e fossem estudar de novo a eficácia. Portanto, a vacina da Pfizer, por exemplo, pode ser ótima? Pode. Precisa ficar, Mauro, a menos 70 graus de temperatura. Então, veja, é incompatível com o clima brasileiro. Então, o que ocorre, eu vejo isso da seguinte maneira, né? Por exemplo, por causa dessas, há um estudo científico sendo feito, inclusive aqui no Brasil, na Inglaterra também, que mostra que essa nova variante do vírus que surgiu lá na Inglaterra, ela provavelmente se deve a isso. E, evidentemente, que os cidadãos ingleses foram proibidos de entrar em outros países. Não é o cidadão brasileiro que foi proibido. O cidadão inglês foi proibido de entrar nos países. Minha filha mora nos Estados Unidos, eu estive recentemente lá, não tive problema nenhum para entrar nos Estados Unidos. Sou brasileiro, não tenho dupla cidadania, sou contra isso, acho um erro, né? Mas entrei nos Estados Unidos tranquilamente. Então, vejo essa situação que você colocou, respeitando-se a lei, não vai haver problema nenhum, porque as clínicas particulares fazem vacina contra a coqueluche, a tríplice, a pneumo 13, fazem uma série de vacinas, né? Sim, nesse sentido, não o fato de ganhar dinheiro, pelo contrário, faz parte do negócio, a atividade econômica da clínica fazer a aplicação da vacina, não nesse sentido, mas a vacinação por parte de clínicas particulares de forma complementar, não de forma paralela, atendendo a um público, sendo que existe um outro que ainda não está totalmente coberto, em razão até da falta de vacina. O que significa de forma complementar? Eu não entendi. De forma complementar, naquilo que o SUS não conseguir atender, para aquele grupo que está em prioridade, a clínica atender aquele grupo que está em prioridade, não qualquer pessoa que tenha dinheiro e que vá lá e se vacine simplesmente por ter dinheiro, apesar de fazer parte do negócio, faz parte da atividade econômica, mas neste momento de pandemia, dar atenção àquele que é prioridade. Eu concordo plenamente com você, né? Não acho isso justo. Porém, vejo, o Brasil tem escolas particulares, né? As melhores escolas do Brasil são as particulares, né? O Brasil tem hospitais particulares, né? Você vê a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, onde eu me formei, né? E eu tenho a honra de ainda ser convidado para dar aula lá. Eu atendo o SUS.
né? E não dá conta, não é agora, não, com o Covid. Nunca deu conta. O pronto-socorro sempre esteve cheio, lotado, gente deitada no corredor, no chão, etc., porque é assim, não dá conta. Então, nós temos que ter os privados, os particulares. Agora, eu também acho que tem que ser coordenado. Tem que ter uma lei. Existe uma lei, viu, Mauro, sobre isso. Tem que respeitar essa lei. Não posso dar prioridade a você, por exemplo, aqui na minha clínica, porque você chegou e você está pagando a consulta 3 vezes do que um outro que está na tua frente. Isso é ridículo, né? Num país democrático como o nosso, onde os nossos governantes foram eleitos pela vontade popular, nós temos que respeitar isso, respeitar as leis, né? E isso é fundamental, na minha opinião. Seja vacina, seja o que for. Sim. Vera Lima com a gente no Facebook, vereadora Cris, ela pergunta como é que funcionam as chamadas escolas charters ou conveniadas, se elas são eficientes durante a pandemia, bem objetivamente, porque a gente está com o tempo bem apertado, e eu tenho pergunta aqui para o Pinheiro Pedro e para o Capano também. Bem rapidinho, por favor. Essa escola charter é uma novidade aqui, eu li, enfim, a gente já tem inauguração de escola charter em Porto Alegre, e na realidade faz uma distinção bem importante entre o que é escola pública e o que é escola de Estado, né? A escola de Estado é quando o Estado resolve gerir as escolas que a gente vê aí, né? As escolas de Estado, que são chamadas como escolas públicas, são um desastre. Uma escola pública é uma escola com dinheiro dos nossos impostos, mas ela pode ser gerida pela iniciativa privada, né? O doutor Cláudio falou sobre hospitais privados, a gente tem esse modelo na saúde, né? O Hospital Albert Einstein, por exemplo, faz a gestão de hospitais em Iboimirim. O Iboimirim é um hospital público, mas ele é gerido pelo Albert Einstein, que é um hospital privado. Na realidade, a escola charter, com relação à Covid, como a gente não tem ainda esses exemplos aqui, não dá para a gente fazer esse link, tá? Então, acho que seria interessante só que a gente explorasse um pouco mais, em algum outro momento, o modelo das escolas charter, das escolas conveniadas. O Wagner com a gente no bairro do Butantã. Pinheiro Pedro, ele pergunta até que ponto a demarcação de terras indígenas é benéfica ou prejudicial ao país. Brevemente, 30 segundos, Pinheiro Pedro, por favor. Sempre é bom. Nós temos que lembrar que os índios estavam aqui primeiro. Então, a demarcação pelo direito brasileiro, aliás, pelo direito lusitano, né, na época das colônias, parte do reconhecimento do uso tradicional da população sobre aquela área. É uma questão, portanto, de ordem geográfica e antropológica, né? Ela em si é um instrumento muito importante de conciliação, né, da ocupação realizada pela nossa civilização, né, em relação ao território nacional e à subsistência de sociedades, né, como as indígenas, que são ancestrais, antecedentes às nossas, né? Em tese, eu não vejo o problema. O problema está na politização disso, mas isso é outro assunto. Doutor Evandro Capano, Juliana Rocha no Instagram com a gente, pergunta de que modo a desinformação e os discursos de ódio espalhados pelas redes sociais, inclusive por políticos, diz ela, têm contribuído para o aumento da violência contra as mulheres. 30 segundos, Capano, por favor, bem rapidinho. De maneira total, né? Toda vez que você faz um discurso de ódio, né, você prejudica justamente uma coisa que o doutor Cláudio falou, que é de frente à democracia, né? Meu direito acaba onde começa o direito do outro. Mais que isso, Mauro, não é só, né, o discurso de ódio. Então, isso temos que trabalhar, por isso que eu falei fora da caixa, é aquele discurso do tipo assim, eu, né, que sou homem, branco, e toda vez que eu fui procurar emprego, nunca ninguém me perguntou o seguinte, mas o senhor tem filhos? E se o senhor vai trabalhar com nós, o senhor deixará filhos com quem? Né? Então, esse tipo de discriminação também é muito ruim, né? E a gente precisa trabalhar, né? É isso. Doutor Capano, 5 segundos para a sua despedida. Quero te agradecer, Mauro, quero agradecer o Fausto Camunha, a querida Zenilda, né? Essa bancada hoje especialíssima aqui, aprendi muito com vocês, e o meu professor Antônio Fernando Pinheiro Pedro, né? Que é sempre um irmão de caminhada. Muito obrigado. Doutor Cláudio Roncati, 5 segundos. Muito obrigado mais uma vez, Mauro. Eu que aprendi com esses eminentes juristas aí, foi muito bom para mim participar desse programa. À disposição de vocês. Vereadora Cris Monteiro, 5 segundos. Vereadora Cris. Desculpa, muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês, espero voltar. Sim, agora o Pinheiro Pedro, 5 segundos, Pinheiro. Olha, foi um
prazer estar aqui com a vereadora Cris, com o doutor Cláudio, com o meu irmão Evandro Carpano, né, que sempre tenho muito que aprender com ele, e com você, Mauro. Muito obrigado a você, a Zenilda e ao Fausto. Um abraço. Muito obrigado pela presença de todos. Na mesa de som com a gente o Sérgio Souza, gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Do outro lado, do Gente que Fala, você, ouvinte e espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. Até amanhã. Tchau, tchau.